Fala pessoal, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Gente, devido aos pedidos que me fizeram em relação à política partidária do segundo reinado, achei tão interessante as dúvidas e devido ao momento que nós passamos, existe uma apropriação desses termos, né, de termos políticos, de termos partidários, que eventualmente dificultam a percepção do que estava acontecendo no Império, né? Então, eu gostei tanto das questões que me fizeram, que eu optei por gravar uma série de vídeos, tá? Então, eu pretendo dividir a compreensão política partidária do período em 3 vídeos que espero sejam relativamente curtos, tá? Qual é a lógica desses 3 vídeos? Eu vou fazer o contrário do que geralmente se faz, que é partir do geral para o específico, tá? Devido às perguntas que me fizeram serem na sua esmagadora maioria, sobre a política imperial, né, a política do segundo reinado, política da época do Império, nós vamos começar com essa questão particular, tá? E eu pretendo, nos outros 2 vídeos, avançar na questão político-partidária no Império e, eventualmente, abordar lá no fim, talvez no 3º vídeo, né, eu vou avisar isso, talvez no 3º vídeo, a questão do contexto geral, né, vindo inclusive fazendo algumas considerações sobre as questões político-partidárias do século XX e XXI, apontando, né, eventuais distanciamentos daquilo que nós vamos encontrar no período anterior, tá bom? Então vamos lá. Como eu já tinha dito para vocês em algumas rápidas incursões, alguns vídeos rápidos, para a gente entender efetivamente como vai se materializar os partidos políticos no Brasil de 1840 até 1889, que é o período que nos interessa, que estamos estudando neste momento, é útil que a gente volte para o período regencial, tá? Então vai aparecer aí para vocês um quadro, tá? Que mostra essa situação que vai ter um peso importante para a prática político-partidária, tá bom? Então, vai aparecer o quadro agora. Bem, então, tomando esse quadro como base, a gente precisa pontuar necessariamente o seguinte: no caso brasileiro, a abdicação de Dom Pedro I ao trono em 1831 gerou um ambiente político específico. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Este evento determinou, marcou o campo político brasileiro. Então, como nós pudemos ver aí, nós vamos ter basicamente 3 posições em relação ao evento da abdicação, tá? Quais são essas 3 posições políticas desse momento? Primeiro, aqueles que a gente vai conhecer como liberais exaltados. Quem são esses liberais exaltados? Ou vamos fazer uma primeira aproximação para a gente poder começar a discutir os liberais exaltados. Como é que eu entendo os liberais exaltados nesse momento, no caso brasileiro? Então, os liberais exaltados
flertavam, eles admitiam a ideia de uma república, mas independentemente de chegarmos à troca de regime, à troca de monarquia por uma república, eles advogavam, eles defendiam a ideia de uma federação. O que significa isso? Que as partes que constituem o país, naquela época eram chamadas de províncias, o que hoje nós chamamos de estado. Então São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, isso hoje nós conhecemos como estado. Na época eram conhecidas como províncias. Então o que os liberais exaltados queriam era um alto grau de autonomia para as províncias legislarem, executarem a sua política, certo? Essa era a visão, esse era o desenho de Estado que os liberais exaltados queriam, certo? Então, primeira questão é essa. Segunda questão, ou segundo grupo, vamos trabalhar nesse sentido. Segundo grupo era de um liberal moderado, ou seja, eles admitiam a ideia das liberdades individuais, eles defendiam essas ideias, mas para eles o desenho do Estado e o regime que poderia governar o Estado poderia ser uma monarquia. Então eles estavam um pouco mais distante da ideia de república. Eles simpatizavam menos do que os liberais exaltados. Eles davam importância para as liberdades individuais e simpatizavam com a ideia de uma autonomia provincial, só que ela não era tão radical quanto os exaltados queriam, tá? Quanto os liberais exaltados queriam. Ela era uma relativa autonomia, certo? Uma relativa autonomia das províncias em relação ao centro de governo, ao imperador nesse caso, tá? Por último, nós vamos ter um grupo que vai ser conhecido como regressista, que vai ser a semente do Partido Conservador mais para frente, e que até 1834 ele se colocava a favor da volta de Dom Pedro I ao poder, certo? Então, que tipo de desenho esses regressistas queriam? Os regressistas queriam o retorno de Dom Pedro I, um tipo de governo eficiente, que impusesse a ordem, certo? E que desse ordenamento não só ao campo político, como ao campo social e econômico. Então, a ideia para esse grupo regressista, a ideia de ter um imperador com poder centralizado e eles admitiam até uma feição mais personalista do exercício do poder. Eles realmente acreditavam, pelos documentos, pelos escritos da época, esses conservadores acreditavam que o imperador era um símbolo de ordem e que essa ordem era importante de ser implantada para manter a economia, a política e a sociedade brasileira funcionando. Então, conseguimos entender qual é, vamos dizer, um perfil rápido de cada um desses grupos. O grupo regressista, ele fica meio perdido em relação à sua demanda principal, que é o retorno de Dom Pedro I, quando ele falece em 1834, certo? Então, alguns estudos mostram que houve uma certa desorganização desse grupo, o que não quer dizer que esse grupo tenha evaporado, sumido no espaço. Não é isso. É que a principal demanda, que era ter um imperador, que na cabeça desses sujeitos era
claramente Dom Pedro I, com a sua morte, eles ficam abalados na sua crença ou no seu objetivo principal. Então, existem alguns que dizem que até eles vão, esse grupo já com ares mais nominalmente, ou seja, nomeados de conservadores, retornam ao poder em 38. Nós já sabemos, com a renúncia do Feijó e a passagem do poder para o Marquês de Olinda, certo? Interino em 1837, e efetivamente votado, eleito em 1838, certo? Nesse caso, essa reformulação vai colocar em relevância o desenho do Estado brasileiro. Então, apesar de não haver mais Dom Pedro I, porque ele faleceu, e Dom Pedro II ainda não ter condições pela idade de exercer um poder personalista centralizado, simbolizar a ordem, todo esse conjunto de valores que esses conservadores adotam, gostam, tomam isso como um valor importante para o exercício da política, né? Isso é que vai dar o tom do fim do período regencial. E as rearticulações entre esses grupos vão levar, né, a reconfiguração desses grupos, vão levar ao surgimento, né, esse conjunto de transformações, de relações, de aproximações, de afastamento, vão levar à divisão em dois grandes partidos, que serão basicamente os partidos que vão dividir os holofotes no segundo reinado, que vai ser a nossa próxima aula, tá bom? Então, que partidos serão esses? Partido Liberal, que se a gente acompanhar as demandas, a participação política desse grupo, essas demandas vão apontar que o Partido Liberal do Segundo Reinado está muito mais ligado aos liberais moderados do que aos liberais exaltados, tá? Então, evidentemente, em grupos grandes, com uma fluidez gigantesca, é isso que eu pretendo tratar com vocês na próxima aula, do caráter fluido, né? Do caráter de possibilidades de recombinação durante o segundo reinado, tá bom? Então, acompanhe as próximas videoaulas, especialmente desse tema, para a gente conseguir materializar na nossa cabeça de maneira clara quais eram os objetivos, quais os perfis principais dentro da política, da política partidária brasileira de meados do século XIX, tá bom? Então um abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau.